Prado, a rádio da educação. Aqui, a bola não para. A bola não para no canal do Fred Júnior no YouTube, você acompanha, você pode assistir a nossa entrevista, ouvir também, porque tem duas formas, na internet, no YouTube, no canal do Fred Júnior, e também na radioprado.com.br, a Rádio da Educação. Você pode ouvir a nossa entrevista toda segunda às 7h30 da noite. E a nossa entrevista no YouTube toda segunda e toda semana, uma entrevista inédita para você, falando de futebol, dos outros esportes, sempre um assunto voltado ao esporte, sempre em nome de Premier League. Fantasy Game veio para ficar, sucesso na Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Espanhol, Campeonato Argentino, Champions League para você com Premier League. Baixe o aplicativo no seu celular ou no site www.premiumleague.com.br. A discussão de futebol vai ficar muito mais bacana, muito legal com Premier League. E ao meu lado, o doutor Rafael Marchetti Marcondes, doutor em Direito Tributário da PUC, aqui de São Paulo. Nós estamos no Estúdio Beca, em Higienópolis, na Praça Vila Boim, um lugar que você, homem, gosta. Você está acompanhando cortar o cabelo, cuidar um pouco de você, uma massagem, um network, encontro com os amigos, happy hour. Olha, um lugar ideal para vocês aqui na Praça Vila Boim, e está recebendo a Bola Não Para, e a gente fica muito feliz. E o doutor Rafael Marchetti Marcondes tem esse livro aqui, A Tributação da Imagem de Artistas e Esportistas. Está aqui para vocês acompanhar esse livro. Quem é da área do direito e está interessado, ou quem é um estudioso, eu gosto de ler bastante livro, e quem quer conhecer sobre o assunto, é muito legal o Rafael Marchetti Marcondes fazendo esse trabalho. Era uma tese de doutorado, é isso, doutor? E virou um livro. Primeiro, muito obrigado por receber a gente aqui. Prazer enorme, Fred, agradeço a oportunidade. Obrigado. E, de fato, isso era a minha tese de doutorado pela PUC de São Paulo. Depois eu acabei concluindo o curso, surgiu o interesse do meu editor, e aí a gente tem hoje o livro. Já estou aí em decorrência dos diversos casos envolvendo... E a gente vai falar desses casos. Esportistas aí, principalmente no meio do futebol. Já estou até concluindo um segundo livro, e aí eu acho que até o final do ano a gente deve ter novidades. Que exato. legal. E por que nessa área de tributação de imagem? Por que você escolheu essa área aí para... estudo? Faz parte do escritório que você trabalha? Na verdade, eu trabalho na área tributária, sempre trabalhei na área tributária. E, como bom brasileiro, sempre tive interesse no esporte, em especial no futebol, né? E o que acontece é que o doutorado em si exige algo inédito, algo que ninguém tenha explicado ou se voltado ao estudo, né? E aí eu achei que era uma boa forma de conciliar a minha área de atuação, tributário, com o esporte, especialmente porque o esporte é muito carente nessa área específica de regulamentação, de gente que se dedique e se aprofunde ao assunto. E aí, consequentemente, também na área esportiva, esse é um campo bastante polêmico, né? Sim. Que a gente sempre ouve pagamento feito a atletas via imagem, se isso é correto ou não. E aí tem até uma imagem negativa. Que é para burlar. Então, sempre sobre isso, mas o que eu trato no livro e eu defendo, eu acho que existem formas e formas de se fazer. A lei permite, né, o uso da imagem desses atletas. Sim. E só que, obviamente, não pode ser feito de qualquer forma. Você precisa ter embasamento, realmente utilizar a imagem, e é isso essa ideia que eu trabalho e me aprofundo no livro. Eu ia chamar de doutor, mas antes da entrevista ele falou, não precisa nem chamar de doutor, tudo, né? Então, Rafael, para ficar mais fácil. Quem acompanha futebol e quem não é tão preciso em relação a contratos e tal, mas todo mundo sabe que, e antigamente era assim, o contrato de um jogador era muito mais pago e tudo envolvido na imagem do que na carteira. Correto. Está se mudando isso. Por que está se mudando? Porque realmente estão investigando, estão vendo que era uma forma de burlar receita, fisco, era uma forma de se pagar, entre aspas, por fora. Porque realmente direito de imagem, se a gente for pensar mesmo, de verdade, os clubes não exercem o direito de imagem como deveria ser feito, como rege o contrato, por exemplo. Se a gente pensar por alto, assim. Eu acho que você, assim, a sua colocação é perfeita. Acho que a maioria dos clubes, só não quero também generalizar, sim. porque a gente encontra hoje já fazer clubes querendo
tentar mudar um pouco esse viés aí. Mas o que é importante talvez para o público entender? Quando o atleta ele é contratado por um clube, ele ganha parte a título de salário e parte como imagem. O que aconteceu? Anos atrás, por ter uma carga tributária reduzida quando se paga um determinado rendimento como imagem e não como salário, os clubes faziam a opção de pagar por imagem. E aí 80% a 20%. Sim, e aí a gente começava a ver situações exóticas, assim por dizer, porque era o clube que pagava, o atleta ganhava mais com a imagem dele do que com a atividade principal, de que trabalhar era jogar futebol, bola. né? Então começou a surgir umas discrepâncias que obviamente chamaram a atenção da Receita Federal. Sim. O governo falou, pô, é muito dinheiro envolvido nesse mercado, Vamos dar uma olhada, né? pagando muita coisa a imagem, vou investigar. E aí quando começaram as investigações, eu diria no começo dos anos 2000, assim, começou a aparecer os casos mais escabrosos. Aí você via jogador recém-saído da base, ou às vezes até mesmo na base, com 14, 15 anos, ganhando direito de imagem. Ele nunca tinha sido entrevistado, não fazia nada. Um bom exemplo disso, até para ilustrar, foi o próprio Neymar no Santos. Com 14 anos ele ganhava 80% do salário dele como imagem, dos rendimentos como imagem. Ele já tinha contado com a Nike na época. E 20% como salário. Sim. E aí você vê, por mais que fosse o Neymar, com 14 anos ele não tinha como, a expressividade ainda, né? Então, assim, essas situações começaram a chamar a atenção e a fiscalização se voltou a isso. O panorama hoje mudou um pouquinho, por quê? Hoje a gente tem uma lei que alterou a redação da Lei Pelé e hoje existe um limite. O clube pode pagar só até 40% dos rendimentos como imagem, os outros 60% CLT. Tem que ser CLT. Mas, até acho que avançando, o importante que acho que fica claro para o público é que não basta pagar dentro do percentual. O clube tem que fazer uso da imagem. Então, se ele pagar 30% dos rendimentos como imagem, mas não usar, não tiver um programa, um calendário, uma agenda bem desenvolvida, ele continua não observando a lei. E até pra gente explicar, né, quando a gente fala de imagem, a imagem não é só ele passar na TV ou transmitir o jogo dele, não é só isso. Eventos do clube, apresentação de produtos ligados à marca do clube, lançamento de uniforme, entrevistas, participação em programas de televisão. Dentro da televisão do próprio clube, né? Tudo que envolve a imagem do atleta faz parte do direito de imagem. E se a gente pensar e analisar bem, isso não é cumprido, doutor, na grande parte, né, Rafael? Sim, isso não é... em grande parte não, mas acho que com essa fiscalização aumentando, pelo que eu tenho até contato com muitos diretores jurídicos de clube, ele já tem essa preocupação em si mente. Então, a tendência, a meu ver, é que cada vez mais a área de marketing e o jurídico do clube se conversem, sentem e estabeleçam um cronograma para que, de fato, exista a utilização da imagem. E eu vou mais além. Além da área de marketing e jurídico, deveria a área de comunicação, porque o jogador, aí não é culpa da legislação, isso é no jogador. Isso é quem vive o dia a dia de entrevistar jogadores. Eles não querem dar entrevista, então eles não pensam a importância que tem não só da área de imagem dele, mas a área que envolve tudo. Um clube pode ser penalizado porque não está explorando a imagem do seu atleta por culpa do próprio atleta, às vezes. Não, e aí não é só o clube que pode ser penalizado, porque isso acaba revertendo no atleta, né? Porque o uso da imagem, eu acho que é importante deixar claro, é interessante para o clube, sim, é interessante, mas também é interessante para o atleta, porque a maior parte das vezes o atleta abre uma empresa, recolhe o direito de imagem na empresa e não na pessoa física. E aí, só para vocês terem uma ideia, na empresa, se ele paga a imagem entrasse na pessoa física, ele tributaria uma carga de 27,5%. Na jurídica, isso vai girar em torno de 12%. Que diferença. A gente está falando de mais de 50% de redução. Então, é bom para os dois. Sim. Então, os dois têm que trabalhar junto. Claro. E o atleta, obviamente, cooperando com essa questão de entrevistas, participação em programas. E tudo isso influi e mexe bastante.
Mas com a alteração da relação à lei de 60% na CLT e 40% na imagem, a gente percebe agora uma mudança. Clube fazendo comercial com o jogador, clube fazendo ações de marketing, às vezes não necessariamente com presença da imprensa, mas ações de uma instituição, algo que mostra a imagem do clube, as TVs próprias de cada clube mostrando o atleta chegando, assinando o contrato, os bastidores. Isso a gente percebe uma mudança. Você acredita realmente é uma mudança porque a lei está exigindo ou é uma mudança porque perceberam que realmente tem que fazer, aproveitar, porque senão sabe que a fiscalização vem pesada? Eu acho que é muito mais por conta da fiscalização, porque a gente sabe... Não é algo natural. Não, aqui no Brasil, acho que em geral as coisas só funcionam quando existe punição e ela é efetiva. Porque aqui a gente tem a lei que pega e a lei que não pega, infelizmente. Sim, é o único país que a gente tem a lei que pega e a lei que não pega. Então, se a gente for pensar nisso, a lei do cinto de segurança pegou por quê? Porque todo mundo era autuado. Sim. Então aqui, se você não pusesse o cinto, você ia receber uma multa. Aqui é a mesma coisa. Essa lei, de certa forma, está pegando porque a Receita Federal está em cima. E até, assim, por curiosidade, em 2015 foi criado um grupo específico de estudos da Receita Federal voltado a esse grupo de artistas e atletas. Tá. Então, desde 2015 tem uma divisão especial que se volta a esse público e a investigar esse tipo de operação. E como resultado a gente já vê que vem apresentando aí um incremento, aí um aumento dos números de autuações, de fiscalização. Que não são só esportistas, né? Os artistas também estão envolvidos. Sim, também porque eles acabam adotando uma estrutura muito parecida. Eles também têm uma imagem muito forte, é interesse da mídia explorar a imagem dos artistas e eles também, acho que como é natural das pessoas, vão buscar se estruturar de uma forma que seja economicamente mais interessante. Ninguém vai querer pagar mais se tem uma opção legal, aí é importante dizer, Sim. de pagar menos. Mas é que assim, se passa a opção de pagar menos, não como um direito que você tem, mas sim como uma forma de você tentar não pagar mais, né? Mas meio que, então, mas aí eu acho, essa é a minha opinião, né? Obviamente. Eu acho que assim, se a lei dá duas opções, eu acho que é natural que a pessoa possa escolher e vá para o caminho. Mas é importante que dentro dessa opção, ela observe as regras que tem essa opção. Mas aqui não acontece. E o que a gente vê no futebol é que tem esse caminho de utilizar uma empresa para o atleta receber parte dos rendimentos, mas nem sempre as regras, ou seja, a utilização da imagem ocorre. Então a gente tem uma série de discussões. Ele quer só o benefício que a lei proporcionar a ele do que realmente cumprir o que rege a lei, né? Sim, exato. Acho que tem a questão a lei trazer a faculdade dele poder escolher, mas uma vez que ele faça essa escolha, ele tem que se submeter às regras, né? Sim, legal. E é isso que acaba não acontecendo. Nós estamos conversando com o Dr. Rafael Marchetti Marcondes, doutor em Direito Tributário da PUC de São Paulo. O escritório que você trabalha, Rafael, qual que é? O escritório chama Pinheiro Neto Advogados. Opa, Pinheiro Neto, conhecidíssimo em São Paulo, no Brasil inteiro. Sim, é um grande escritório aqui, a gente atua... Na área tributária. Sim, o escritório tem todas as áreas, mas nós atuamos na área tributária e esportiva. Legal. E a gente está conversando sobre isso, tributação de imagem de artistas esportistas. Está aqui o livro do Dr. Rafael, que era uma tese de doutorado e que virou um livro bonito, bacana. E eu vou ler, eu agradeço o presente do Dr. Rafael. Agora vamos aos exemplos práticos para a gente tentar ilustrar tudo que a gente conversou. Sim. Você falou, já citou um pouquinho, Neymar. O caso Neymar é um caso emblemático, porque ele é um esportista onde... Esse sim, o direito de imagem pesa bastante para ele, porque é um esportista com diversas marcas envolvidas. Eu cheguei a conversar uma vez com o pessoal ligado ao Neymar, eles tinham como patamar 10 empresas para patrocínio, e eles extrapolaram esse patamar, são mais de 10 empresas patrocinando o nome do Neymar. Sim. Esse é um caso emblemático, Rafael? Com certeza, porque acho que pela figura, pela personalidade que é o Neymar, que chama a atenção de todo mundo, e dois, pelo potencial de marketing que ele tem. Então, é inegável que, independentemente das polêmicas que ele se envolva, que ele é uma pessoa que é muito interessante para diversas empresas e marcas que pretendem vincular aí produtos à figura dele. Obviamente, o caso dele, ele tem... o problema é que assim, a gente tem um caso já em curso aqui no Brasil, da Brasileira de Santos no Barcelona, que diz exatamente respeito a esse período, mas
ele continua sendo fiscalizado. O Barcelona ele foi fiscalizado e teve de depor não só pela transferência do Santos, mas pelo contrato dele com o Barcelona. Sim. E agora tem a ida dele para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Todas essas movimentações, pelo valor dinheiro, envolvido, né, chama muita atenção. Então, o caso dele, o primeiro precedente que foi julgado ainda não é definitivo. Ele teve uma vitória aí parcial, mas foi um caso bastante particular aí, porque acho que tinha a questão da exploração da imagem dele, que começou num momento aí embrionário, aí, quando ele era ainda menino no Santos, e aí, por exemplo, nessa parte do Santos ele acabou perdendo, porque era o que a gente estava conversando no bloco anterior. 14 anos, ganhando 80% como imagem e 20% como salário, não fazia muito sentido para alguém que fosse recém-saído das categorias de base. Mas depois, no curso da carreira dele, isso se inverte, né? E aí, até talvez esse percentual da lei, que hoje fala em 40%, para ele, que é uma figura única, talvez não faça tanto sentido hoje. Se a gente for pensar, tempos atrás, a gente tinha o Beckham, quando ele foi se aposentar no PSG, o salário dele era em torno de, acho que era 1.500 euros, era tipo um salário emblemático, tanto é que ele doava. Simbólico, né? Simbólico, ele doava para uma instituição de caridade. Sim. E para ele era interessante estar jogando no PSG porque dava visibilidade. Só o que ele ganhava com marcas, patrocínios, ele tinha era uma máquina de produtos, fazer dinheiro. Compensava isso. Então, assim, a lei hoje fala em 40%, mas ela tem aí algumas exceções. Se você pegasse um Ronaldo Fenômeno também, mesmo jogando no Corinthians fim de carreira, seria um bom exemplo que quebraria mostraria que essa regra aí pode não ser uma verdade absoluta, né? Verdade. Mas voltando ao caso do Neymar, é um caso que teve essa situação, então com o Santos um pouco complicado, teve algumas operações um pouquinho aí inusitadas, sim, que ainda estão sendo discutidas, porque o Barcelona assinou antes, o empréstimo foi dado o dinheiro. Fazia sentido um clube dar um empréstimo e não cobrar juros, o clube concede o empréstimo e ele mesmo formaliza uma garantia em caso de inadimplemento por parte do atleta. Então, assim, tem uma série de particularidades no caso dele que ainda devem ser julgadas. Esse vale uma tese, hein? Pô, isso até é um dos temas, já fazendo um merchan pessoal aqui, que é um dos casos que eu vou tratar no meu livro, que deve sair agora no final desse ano. Porque o caso do Neymar é uma tese realmente de legislação de esportivo também, né? Tese esportiva, sim, e tese de marketing também. Sim, lógico. Né? O caso dele, para vocês terem uma ideia, o acordo, a decisão tinha mais de 150 páginas. Nossa. Tinha índice na decisão. Eu nunca vi isso, nunca tinha visto. Página 1, página 2. Sim, tema tal, página. Tá parecendo um livro. Então, como o julgamento promete ser único. Nossa, incrível. Já realmente foi o primeiro julgamento, o segundo deve guardar muitas emoções. Mas deve emoções. se arrastar ainda, né? Deve demorar ainda, acho que pelo menos uns 2 anos aí. Mas vai ter que pôr a mão no bolso, não vai ter não? Eu acho, minha sensação como alguém que estudou o caso e acompanha, é que uma parte ele deve conseguir cancelar, mas eu acho difícil que ele consiga 100%. Talvez, acho que lá no íntimo nem mesmo ele e os advogados acreditem que isso vai acontecer. Agora a gente tem alguns, claro, a gente não vai falar de todos, mas a gente tem alguns aqui exemplos, que até foi o trabalho que o Rafael analisou e falou, só pra gente saber o mais emblemático. Eu acho um interessante, que é de um treinador, no caso do Cuca. Sim. Ele até estava no Palmeiras já e se queixou que estavam pegando no pé dele, você reclamou. No caso do Cuca, o que aconteceu? Foi uma empresa que ele abriu e não fazia a função correta da imagem, da exploração de imagem? Sim, o Cuca ele estava no Palmeiras na época que ele foi autuado, sim, mas foi no caso do Atlético Mineiro, né? Era do período anterior, não? Acho que era do Botafogo. Botafogo, isso mesmo. Botafogo, isso, exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele abriu uma empresa, ele recebia a imagem dele na empresa, só que o Botafogo não explorava a imagem dele. Então, de certa forma, o caso dele acabou ficando, assim, complicado. Entendi. E aí... Mas uma curiosidade, como que chega uma fiscalização no caso do Cuca, por exemplo? Alguém deve ter denunciado? Como que chegou? Não, na verdade...
não tem denúncia, assim. Mas por que, por exemplo, porque existem outros técnicos que têm esse mesmo expediente e não aconteceram que... Sim, mas tem vários que já foram também. Por exemplo, o Luxemburgo, o Filipão. Hoje eu acho que eles estão fiscalizando. Antes eles. Que assim, a equipe, ela é uma equipe reduzida. Então eles têm que pegar aleatoriamente, eles vão às pessoas que estão na mídia. Entendi. E que têm os maiores salários. Então com certeza alguma coisa chama a atenção do Cuca. Sim, alguma coisa deve ter. O Cuca, um treinador aí de renome nacional, então chamou, mas... E aí ele foi condenado, tinha que pagar. Sim, ele perdeu. Tiveram 2 em primeira instância, ele perdeu em segunda de novo. Ele poderia levar para uma terceira instância, mas aí ele acabou optando por pagar o débito, saiu um parcelamento, que foi uma oportunidade interessante para quem tinha que ia regularizar a sua situação, e ele acabou fazendo uso disso. Mas o problema do caso dele foi realmente que o clube não usou nada a imagem. E ele até comentou numa entrevista à época, falando que o clube não tinha dado a opção dele receber de uma forma diferente. O clube já apresentou para ele. Sim, ele falou: se você quiser, a gente vai fazer o pagamento, sendo que você vai receber X. E será que é isso mesmo? Eu acredito que isso seja uma prática comum aí a gente sabe que na verdade é uma prática comum no meio. O clube, como está pagando, está na condição de empregador, como qualquer bom patrão, sempre acaba tendo mais poder sobre o empregado e impondo algumas condições. Legal. Outro caso, até para fugir um pouquinho do futebol, Gustavo Kirten, do Guga, também aí passou, já tinha parado, ele teve que pagar uma bela grana. Então, o caso dele, ele perdeu na esfera administrativa, que a gente é um primeiro estágio de julgamento, e agora ele está ingressando no judiciário com a discussão. E isso porque o caso dele é bastante interessante, porque os rendimentos dele foram recebidos, a maioria deles, antes dessa mudança na lei que trouxe essa relação de 60-40, e junto com isso a lei trouxe um outro dispositivo. Ela passou a reconhecer expressamente que empresas poderiam fazer uso da imagem dos atletas. Até então não existia de uma forma expressa na legislação algo nesse sentido. Então, como a autuação dele, o período fiscalizado é anterior a essa lei, ele acabou perdendo não tanto pela natureza dos rendimentos, ou seja, o que ele tributou na física e na jurídica, mas porque o tribunal ali entendeu que a lei não era clara, então que não era permitido. Porém, recentemente, agora acho que foi em dezembro, o Boechat tinha uma situação igual, que a Receita Federal discutia que o uso de uma empresa por um profissional liberal. O Ricardo Boechat, o jornalista. Sim, exatamente. E ele conseguiu ganhar, e saiu a decisão em dezembro. Então, a própria decisão do Boechat pode servir pro Guga e tentar reverter... Uma jurisprudência para ele. Exatamente, tentar reverter essa decisão que foi desfavorável no primeiro momento. Mas é interessante, né? E como visões diferentes no judiciário podem até de uma forma... Sim, isso direito tem isso, né? São interpretações. E aí, no final, quem manda mais é quem... É o STF, o STJ, então provavelmente o que eles decidirem vai acabar servindo para todo mundo, né? O senhor, querido, você acredita que com a mudança na legislação, os números, os casos de processos envolvendo atletas, treinadores, até artistas também, irão diminuir ou ainda existe essa prática, uma prática usual? Diminuiu sim o número, mas ainda é uma prática usual de clubes, de entidades culturais, de emissoras de televisão referente a isso? Sim, acho que é uma prática bastante comum ainda, e acho que mesmo com a lei a tendência é aumentar. Porque a gente não tinha tantos casos porque a Receita Federal não tinha aberto os olhos para isso. Uma vez que ela tomou conhecimento das grandezas envolvidas, dos valores, foi criado um grupo específico e agora a perspectiva é que as fiscalizações sejam cada vez mais rígidas e sempre buscando... O foco vai mudando um pouco, mas o foco vai ver, bom, a imagem é utilizada? Sim, não. A imagem é paga numa empresa? Essa empresa, existe uma empresa de fachada? Só para receber. Você montou teu endereço, a sua empresa é no mesmo endereço da sua casa?
Ou existe uma estrutura, você tem alguma despesa, você tem funcionário contratado, você paga para um contador alguma coisa para comprovar que essa empresa existe. Então, assim, a Receita vai apurando, isso é o que eu tenho observado dos casos envolvendo artistas e esportistas, é que cada vez a fiscalização vai mais a fundo. Tá, para ver se é uma empresa que existe ou uma empresa que foi criada só para receber. Então, o que eu começo a perceber é que ou o atleta, o treinador, buscam uma orientação de alguém que possa analisar a estrutura e implementar isso de fato, fazer com que o uso da imagem seja real, com uma empresa real, ou é melhor não fazer o uso, porque a fiscalização vai vir em cima, as autuações são pesadas, milionárias, porque não só o valor, depois vem uma multa que geralmente a fiscalização fala que teve fraude, a sonegação e coloca lá 150% de multa, mais juros, aí o valor do principal, às vezes o valor do imposto devido é o que tem menor representatividade no total cobrado. Uma curiosidade leigo, esse dinheiro vai para onde? Vai para a União, os cofres públicos, e aí fica uma verba à disposição do... Então, no momento de crise, por exemplo, que estamos vivendo hoje, que a União precisa de grana, Sim. Nada melhor que tentar Sim. fiscalizar isso. Não, isso... Tanto é que a Receita, acho que saiu agora uma reportagem dos dados da própria Receita Federal, que eles aumentaram em 10% a arrecadação do último ano no mesmo período. Então, a arrecadação da Receita vem só aumentando. Isso porque o país passa por crise, como você bem colocou, e precisa de receita. E um dos caminhos que existe é ir atrás e observar se todo mundo está cumprindo a lei. Outro detalhe, declaração de imposto de renda pode acabar entregando o jogador? Com certeza. Porque... Isso pode... Sim, porque é tudo cruzado as informações, né? Você, quando entrega a declaração de imposto de renda, você entrega no site da Receita Federal. Sim. Aí a Receita Federal, ao mesmo tempo, vai checar as informações da fonte pagadora, ou seja, o clube pagou para o jogador, e se não cruzar... Declarou. Se não cruzar, o patrocinador declara que pagou, o atleta não declara, eles vão cruzar todas as informações e, havendo alguma inconsistência, esse cara vai ser chamado... Malha fina para explicar, depois vira uma auto de infração, e aí, com imposição de multa, e ele tem que se defender ou pagar. Só para encerrar nossa conversa aqui, agradecer a presença do Rafael Marchetti Marcondes aqui no Estúdio Becker, participando do programa A Bola Não Para. Você sabe que jornalista e repórter é curioso, né? Você falou que gosta do esporte de futebol. Que time que você torce, Rafael? Pode falar? Não, posso, eu torço pro São Paulo. São Paulo, tá bom. E sofre muito? Tá feliz? O seu time tá indo bem. Não, tá. Acho que tá além das expectativas, né? São Paulino antes era super confiante, agora o São Paulino é pé atrás. A gente já teve momentos muito bons. Os últimos anos não foram tão bons, então eu acho que um pouquinho de cautela nesse momento é bom. Legal, prazer conhecer. Prazer foi meu. Muito legal, gostei da conversa, deu para explicar e falar um pouquinho esse assunto que é muito interessante e tá pegando todo mundo. Se o pessoal não tomar cuidado, a Receita Federal tá só de olho, só para pegar uma boa grana. Nós agradecemos então ao Rafael Marchetti Marcondes, participou aqui da Bola Não Para. Eu faço um convite para vocês, assista, se inscreva no nosso canal, curta nosso programa e também na Rádio Prado. Possa ouvir nosso programa através da radioprado.com.br, sempre em nome de Premier League.